Nesta 7ª aula do nosso curso de imunologia, eu vou falar para vocês sobre o complexo principal de histocompatibilidade. Uma aula bem rapidinha, bem básica aí, só para a gente ter a definição do conceito aí, o que é o complexo principal de histocompatibilidade, porque quando nós formos entrar aí na parte de apresentação antigênica para os linfócitos T, a gente vai retomar os conceitos que a gente aprendeu aqui nessa aula, tá certo? Então o que eu vou tratar especificamente com vocês nessa aula? Eu vou falar dos conceitos gerais aí do MHC-CpH. O MHC-CpH nada mais é do que a sigla do complexo principal de histocompatibilidade. MHC é o termo em inglês, Major Histocompatibility Complex. CpH é o termo em português, complexo principal de histocompatibilidade. E eu vou estar usando os dois sempre em conjunto aí nessa aula. E para encerrar a aula, eu vou falar do MHC-CpH de classe 1 e MHC-CpH de classe 2. Tá certo? Como é que é a estrutura molecular deles e o que eles fazem no nosso organismo e também quais tipos celulares eles estão presentes. Bom, vamos começar aqui conceituando o que é o complexo principal de histocompatibilidade. O complexo principal de histocompatibilidade, MHC-CpH, é responsável por apresentar antígenos associados às células para serem reconhecidos pelos linfócitos T, que podem ser bactérias, fungos, protozoários, células próprias infectadas por vírus e células não próprias com MHC-CpH incompatível, em caso de transplante ou transfusão de sangue. Ou seja, quem vai fazer a apresentação antigênica, a molécula que vai apresentar os antígenos para os linfócitos T, é o MHC-CpH. Então toda molécula que é reconhecidamente um corpo estranho para o nosso organismo, ela vai ser processada, vai ser ligada com o MHC-CpH e vai ser externalizada para ser reconhecida pelos linfócitos T. Nessa última ocasião que eu coloquei para vocês aí, MHC-CpH incompatível, eu vou dar um exemplo aqui em relação a um transplante. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um doador que vai doar um órgão para o receptor A e o receptor B. Esse órgão são os rins, né? Então o receptor A recebe um rim do doador e o receptor B recebe o outro rim deste doador. Quando a gente fala que o MHC-CpH é compatível, significa que a sequência de aminoácidos do MHC-CpH do receptor B é muito parecida com a do doador. Dessa maneira, havendo essa semelhança muito grande entre o MHC-CpH do doador com o receptor, o órgão doado ele não vai ser reconhecido como corpo estranho, porque as células do sistema imune vão reconhecer esse MHC-CpH como sendo dele mesmo e não vai ter rejeição do órgão transplantado. Dessa maneira, o enxerto vai ser aceito. Enxerto nada mais é do que o órgão transplantado. E sempre quando fosse realizar um transplante, todas as vezes deve-se ver a compatibilidade do MHC-CpH do doador com o receptor. Mas, quando um órgão é doado para um receptor que o MHC-CpH é incompatível, ou seja, a sequência de aminoácidos do MHC-CpH do receptor é diferente do doador, o rim do doador vai ser reconhecido como um corpo estranho pelo receptor A. E um corpo estranho, para o nosso organismo, ele vai combatê-lo para tentar eliminá-lo. Dessa maneira, o enxerto vai ser rejeitado e o órgão transplantado vai ser perdido. Essa é só numa ocasião em relação a um transplante. Mas como eu falei, qualquer outra molécula estranha, seja por uma infecção, por bactérias, vírus, fungos, protozoários, o MHC-CpH ele vai ser responsável por reconhecer esses produtos e apresentá-los aos linfócitos T, certo? E quando a gente fala complexo principal de histocompatibilidade, ele é o gene mais polimórfico descrito no organismo. Essa característica foi moldada pela evolução para haver uma grande variabilidade do MHC-CpH para reconhecimento de diversos antígenos. Quando eu falo que essa característica ela foi moldada pela evolução, isso significa que essa grande variabilidade faz com que um indivíduo que tenha uma infecção seja capaz de reconhecer milhares de diversos antígenos. E pelo fato de haver essa grande variabilidade, é para fazer com que uma população não seja sensível a um determinado micro-organismo. Se não houver reconhecimento de antígenos de um micro-organismo X por uma população, e ele infectar essa população, ele pode dizimar essa população inteira. Então, essa característica polimórfica faz com que ele tenha uma capacidade de reconhecer milhares
e diversos antígenos, inclusive de órgãos de indivíduos que possuem incompatibilidade com o MHC-CPH, tá certo? E quando a gente fala da organização cromossômica aí do MHC-CPH, a gente pode falar que ele é semelhante ao antígeno leucocitário humano. Então, o complexo principal de histocompatibilidade dos seres humanos também pode ser chamado de antígeno leucocitário humano. E ele está organizado de uma forma bem interessante no nosso genoma. Então, vamos supor aqui que essa barra preta é um segmento aí do nosso genoma. A gente sempre lê do lado esquerdo para o lado direito. Quanto mais se avança para o lado direito, mais se avança no genoma. Essas três proteínas, a DP, DQ e DR, são as proteínas responsáveis por compor o locus do MHC-CPH de classe 2. Então, ou seja, o que vai variar uma com a outra é umas poucas bases nitrogenadas que vai alterar aí algumas sequências aí de aminoácidos entre elas. Elas são isoformas diferentes. E o MHC de classe 1 ele está bem lá na frente, bem ajusante do locus do MHC de classe 2, certo? E nós temos aí três isoformas diferentes, a B, a C e a A. E nós podemos caracterizar também que nós temos um locus que é o MHC-CPH de classe 3. Mas eles teoricamente não têm o mesmo perfil do que o MHC-CPH de classe 1 e de classe 2. Quando a gente fala do de classe 3, a gente está falando de algumas citocinas. Por exemplo, a gente está falando de TNF-alfa, está falando de algumas moléculas do sistema complemento, que também são responsáveis por atuar quando ocorre uma infecção por um corpo estranho. Beleza? Veja essa informação aqui. Tanto o MHC-CPH de classe 1 e 2 são codominantes, ou seja, ambos alelos herdados do pai e da mãe são expressos. E isso garante uma grande variabilidade de reconhecimento de antígenos. Por que isso vai garantir essa grande variabilidade? Porque o MHC-CPH do pai e da mãe, se eles tiverem uma distância de parentesco muito grande, ambos vão ser muito diferentes entre si. E o fato de nós termos o MHC expresso do nosso pai e da nossa mãe, ambos alelos, faz com que a nossa capacidade de reconhecimento antigênico seja muito maior. Então, por exemplo, só o alelo do pai reconhece 1000 antígenos e só o alelo da mãe reconhece 1000 antígenos. Se expressasse apenas em um único alelo, nós apenas reconheceríamos 1000 antígenos. Exemplo. Mas como nós expressamos os dois alelos, nós somos capazes de reconhecer 2000 antígenos, visto que no MHC-CPH do pai e da mãe reconhecem totalmente antígenos diferentes, por exemplo. Então, isso que vai conferir essa característica aí de poder reconhecer uma gama variada de antígenos, tá certo? Bom, vamos entrar agora na parte das classes do MHC-CPH, começando pelo MHC-CPH de classe 1. O MHC-CPH de classe 1 é responsável por reconhecer antígenos intracelulares e apresentá-los aos linfócitos T citotóxicos, que são aí os linfócitos TCD8 positivos. O mesmo é expresso em todas as células nucleadas, ou seja, o MHC-CPH de classe 1 ele está presente em todas as células nucleadas. E veja, antígenos intracelulares são os antígenos produzidos por vírus. E os vírus eles dependem do material genético da nossa célula. Por isso que o MHC-CPH de classe 1 ele está presente em praticamente todas as células nucleadas. E quando ocorre uma infecção nestas células, veja, estas células são próprias, porém, alguma coisa dentro delas é estranha. Então ela externaliza aí o MHC-CPH de classe 1 com o antígeno intracelular para ter o reconhecimento dos linfócitos T citotóxicos que vão combater aí a infecção intracelular. E como é que é a estrutura molecular aí do MHC-CPH de classe 1? Então vamos pôr aqui, por exemplo, uma membrana. Nós temos espaço extracelular e espaço intracelular. E a composição química, né, macromolecular do MHC-CPH de classe 1 é essa aqui que vocês veem. É semelhante a isso daqui. O que é essa estrutura? Bom, isto é uma proteína, certo? E como toda proteína, ela tem uma porção N-terminal e C-terminal. E veja que nós temos duas cadeias, uma azul e uma preta. Falando das orientação aí da cadeia polipeptídica, a porção N-terminal da cadeia azul está do lado extracelular e a porção C-terminal está do lado intracelular. E essa cadeia preta
tanto a porção N-terminal como a porção C-terminal estão no espaço extracelular. E essas alças e dobradiças, elas são feitas através de uma ponte de sulfeto, que eu já expliquei para vocês lá falando de anticorpos, que é a ligação entre duas cisteínas. Estas alças, elas representam domínios aí do MHC-CpH de classe 1. Então nós temos o domínio beta 2, que é essa alça preta, o domínio alfa 1, alfa 2 e alfa 3, certo? Que é representado por esta cadeia azul. O domínio alfa 3 é o sítio de ligação para a molécula de CD8, ou seja, ele reconhece o MHC-CpH de classe 1 por decorrência da sequência de aminoácidos e estrutura aí do domínio alfa 3. Então, o linfócito T, CD8, reconhece esse sítio e juntamente com esse sítio, ele vai reconhecer este outro ponto aqui, esta alça que está entre o alfa 1 e o alfa 2, que é o domínio de ligação com o antígeno. E esse domínio, ele permite aí um antígeno de aproximadamente 8 a 11 aminoácidos. Então ele precisa ser processado aí pelas células para poder ser colocado aí neste bolsão aí, nesta região aí. Então veja, o linfócito TCD8 ele vai se ligar aí ao domínio alfa 3, e quando ele se liga a esse domínio alfa 3, se tiver algum antígeno ligado aí nesse bolsão que eu mostrei para vocês, ele vai ser ativado para desencadear uma resposta contra esta célula que está infectada aí pelo vírus, beleza? Então essa daí é a estrutura geral aí do MHC-CpH de classe 1. E quando a gente fala do MHC-CpH de classe 2, o que ele é? O MHC-CpH de classe 2 é responsável por reconhecer antígenos extracelulares e apresentá-los aos linfócitos T auxiliares, que são CD4 positivos. O mesmo é expresso somente em alguns leucócitos. Por exemplo, as células dendríticas, os linfócitos e os macrófagos. Veja, ele tem uma razão muito importante de ser expresso somente nestes tipos celulares. Por quê? Porque o MHC-CpH de classe 2, ele vai reconhecer antígenos extracelulares. Então as células que estão infectadas aí por bactérias, fungos, né, o tecido que está infectado, ele não precisa processar o antígeno dentro dele para poder aí desencadear uma resposta contra a infecção, né? Ele não está dentro da célula. Então você precisa só ter alguns poucos tipos celulares que são capazes de reconhecer esses antígenos e combatendo eles aí de acordo com o decorrer da resposta imune. E como é que é a estrutura molecular do MHC-CpH de classe 2? Vamos pôr novamente aqui então uma membrana, espaço extracelular e intracelular. Veja que ele é um pouquinho diferente do MHC-CpH de classe 1. Veja que ele tem duas cadeias mais longas, maiores, né? Então aqui nós temos a porção N-terminal, que está no espaço extracelular. O N serve tanto para a cadeia da esquerda como para a cadeia da direita. E a porção C-terminal está no espaço intracelular. Também essas alças elas são formadas por pontes de sulfeto, que é a ligação entre duas cisteínas. E os domínios, aí, cada cadeia, a cadeia do lado esquerdo e a cadeia do lado direito, tem domínios distintos. A cadeia do lado esquerdo possui o domínio alfa 1 e alfa 2, e a cadeia do lado direito possui o domínio beta 1 e beta 2. Lembra-se que o MHC-CpH de classe 1 ele possui o domínio alfa 1, alfa 2, alfa 3 e o domínio beta 2? Então veja, o MHC-CpH de classe 2 ele possui dois domínios beta e dois domínios alfa e não possui um terceiro domínio alfa 3. O domínio que vai permitir a ligação do linfócito TCD4 vai ser o domínio beta 2. E semelhante ao MHC-CpH de classe 1, o antígeno também fica nesse bolsão, que é esse domínio de ligação com o antígeno. Então veja, se o linfócito TCD4 reconheceu o domínio beta 2, e se tiver algum antígeno ligado no domínio de ligação com o antígeno, esse linfócito ele vai reconhecer esse domínio e vai desencadear também aí uma resposta imune contra o agente extracelular. Beleza? Bom, essa aula foi isso então. A referência que eu utilizei é aquela de todas as aulas, Imunologia Celular e Molecular do ABAS. Foi uma aula bem introdutória, bem rapidinha, porque na aula, como eu falei, de reconhecimento antigênico pelos linfócitos, eu vou explicar detalhadamente como é que ocorre o processo de processamento e externalização do antígeno ligado com o MHC-CpH. Essa aula foi só para a gente
ter a noção do que é isso daí, beleza?